Bem-vindos à 186ª jornada de oração. Aqui estamos nós todos presentes e agradecemos aos ausentes também, mas agradecemos ao mundo inteiro. Então, prontos, já sabemos que é a 186ª jornada de oração e que seja bom para todos nós, para que todos possamos ficar em harmonia, em paz, visto que ainda precisamos ter cuidados e que ainda, de alguma forma, precisamos ser mais responsáveis, embora tudo tenda a melhorar. Não será tão rápido como nós gostaríamos, mas de certeza que sempre é melhor melhorar mais um pouco do que nada. E hoje então, nós... boa noite, filha, como estás, Carla, Paulo, um abraço, José, Lília, Ana Lopes, Mário Henriques, Mónica Gomes, Lília Vitória, Teresa Neto, Alzira Santos, e cá vamos nós. Então, vamos tendo consciência de nós próprios, vamos tendo consciência das coisas que nós temos que fazer. Um abraço de luz também para ti, Tulia Veloso, Susana Roque, Fátima, Henrique, Ana Paula Benâncio. Um abraço para o Chico. Boa noite, minha querida Cátia. Anabela Menezes, boa noite. Ana Carreira, muito boa noite. Um abraço de luz a todos. Sérgio Parente, muito boa noite. Ana Lopes, muito boa noite. Diolinda Gonçalves, olá, boa noite. Então, Ana Martins, olá, boa noite. Olha que aqui está mesmo frio, puxa vida, nunca pensei. Olá, Ana Carvalho, boa noite. Ana Clara Fonseca, muito boa noite. Conceição Ribeiro, boa noite a todos. E bem-aja a todos por estarem aqui presentes. Hoje queria-vos falar de uma coisa que me tem incomodado. Há vários conhecimentos que se têm, e quando nós temos muitos conhecimentos, muitas vezes pomos à volta na nossa própria vida. Olá, boa noite, mano, como estás? Tudo bem por aí? Espero que sim. Os nossos conhecimentos, e portanto nós temos que às vezes ter a sensatez. Está aqui um frio. Diolinda Fabião, olá, boa noite, um abraço de grande luz. Júlia Amália, olá, muito boa noite, um abraço fraterno e de luz. Então, nós temos que... Fernanda Godinho, como estás, minha querida? Está tudo bem? Muito bem. Então, nós temos que... Carla Moio, boa noite. Hoje vamos ajudar a Carla Moio, vá. Todos a ajudar a Carla Moio. Rita Muniz, boa noite. Joaquim Barreiro, muito boa noite. Então, nós temos que pensar. E eu hoje vos vou falar um bocadito. Estão 10 graus, aqui dentro da sala deve estar 5, que até me está a custar respirar pelo nariz. Podes, Anabela. Então eu vou-vos falar Pois, tenho que saber, não é? Vou-vos falar... Vou fazer uma meditação sobre uma viagem. Agora não sei se eu vou fazer de helicóptero
nunca andei de helicóptero. De avião, já andei. Ou de comboio. Então, eu opto por esse comboio, pronto. Andei também pouco de comboio, mas andei algumas vezes e aquilo até se torna engraçado. Então, eu vou-vos falar de uma viagem de comboio. Pronto, um dia destes, não é? Eu decidi que tinha que viajar e fazer uma viagem. Já estava programada há muito tempo e eu, vá que não vai, é aproveitar o tempo antes que se faça tarde. Se já estava programada, era eu ter que fazer a viagem. Então, eu antes de tomar o comboio, tive que comprar os bilhetes, toda a gente, coisa, e fazer uma pequena mala de viagem. Porque não podia ser uma mala muito grande, porque ia viajar, pronto, fazer uma viagem mesmo. Então, eu meti-me no comboio, numa paragem. Por acaso foi na paragem certa. E lá parti para a minha viagem. Então a viagem iniciou-se muito. Pronto, pensei que era só enfiar-me no comboio e pronto, olha, viajar por aí, por aí adiante. Para o mundo inteiro, não é? A fazer um rally de comboio que muita gente faz, que é por várias cidades. Então lá fui e lá comecei e iniciei a minha viagem. E estou contente e todo satisfeito. Levava algumas coisitas na mala, sabia onde ia pernoitar e sabia onde ia pernoitar e lá comecei a minha viagem. Comecei a minha viagem, tudo bem, fui andando, passado uns quilómetros, assim uns quilómetros grandes, não sei muito bem o que é que se passou, que o comboio bateu contra um carro e levou o carro à frente. Coitado do homem que ia dentro do carro, olha, ficou-se pela terra. Levou o carro à frente e o comboio descarrila-se assim um bocadito. Ainda me aleijei no dedo mendinho. Então, tive que mudar para outro comboio, né? Aguardámos, todos descansados e tranquilos, vimos aquele pânico todo, toda a gente do comboio, das pessoas da rua, muitas ambulâncias, porque houve outras pessoas que se aleijaram, mas não foi no dedo mendinho. Então, foi assim uma coisa horrorosa. Sei que tivemos ali umas 4 horas a bem ser, então veio outra carruagem, no mesmo sítio que aquela se desequilibrou, que já não podia andar, passámos todos os que puderam para a outra carruagem. Continuámos a nossa viagem. Andando, chegámos então a uma cidade, porque eu não ia sozinho, não é? Ia mais gente. Chegámos a uma cidade, então nessa cidade era a cidade que íamos pernoitar, porque depois de manhã tínhamos que tomar outro comboio que ia fazer as coisas. Chegámos a essa idade, fomos pernoitar numa estalagem da juventude, até por acaso, muito interessante, e já tínhamos jantado, fomos então descansar o mais depressa possível e eu lembrei-me de vir à rua, como sempre, ver como estava o céu, como estavam as coisas, e lembrei-me de vir. Veio, opa, 2 homens, já feitos, mais novos do que eu, mas feitos e com uma força danada, e lembraram-se que me tinham que me roubar, como eu não tinha muitas coisas, não é? Levei uns chapadões na cara, uns murros, até que gritei e vieram outras pessoas, salvaram-me. Pronto. Lá fui no instante ao hospital, ver se estava tudo bem, não é? E passa a noite no hospital, claro. Pronto. Depois, na manhã seguinte, pelo meio-dia, que tínhamos partido todos outra vez, então lá fui eu, com umas manchas na cara, não estava já um mendinho, umas manchas na cara, com assim, com uns ferimentos mais ligeiros, pronto, nada de grave.
E lá fui eu e acabei por não dormir na não consegui dormir na pousada da juventude, mas lá fui e apanhámos o comboio. Uma das pessoas que estavam a viajar comigo trouxeram-me o meu saquete, a minha mala, onde eu tinha algumas coisas e algumas roupas para a viagem e pronto, lá me trouxeram essas as minhas coisas. Metemos novamente num comboio e seguimos para, nós tínhamos mais ou menos, seguimos para um país que faz fronteira com o nosso país, não é? Então começámos nessa do país que faz fronteira, parámos a determinada altura, porque tínhamos de parar, porque faltou eletricidade. O comboio era elétrico, levava assim umas coisas elétricas, estão a ver? Faltou eletricidade e o comboio parou a meio da linha. Ficámos todos gostosos, não é? Todos gostosos, mas pronto, compreendemos, faltou a luz, conversa para aqui, conversa para lá. Acontece que somos informados que dentro de uma hora seguiríamos viagem. Então, assim, como nem que era a coisa, se dentro de uma hora autorizarmos, até estávamos assim no meio de um campo, mas com certo cuidado, e havia assim água, muita água. E então, que é um rio grande até, que desagoa no mar. E muita água, muita água. Então, decidimos, não é? Porque podíamos não fazer, saímos do comboio. Quando eu vou a descer os degraus de comboio, opa, falho um e cai mesmo de cabeça. O que vale é que aquilo era tudo de terra e era terra mal, não é? Os outros ao lado logo a ajudar, isso assim. Mas ainda fiquei aqui com uma dorzita aqui assim, resultado da cabeça. Fui logo para dentro do comboio, então Deus me livre. Já não queria mais nada. Continuámos, passado uma hora, continuámos a nossa viagem e lá chegámos à capital desse país e podíamos ficar na capital desse país 2 dias, que foi o que ficámos. Portanto, lá fomos outra vez aí foi para um hostel, estava incluído na viagem, a um hostel, pronto. E então, o que é que acontece? Acontece uma coisa muito gira. Lá estava a dormir e de repente senti que me estavam a mexer nas minhas coisas. Eu dei um grito muito grande. Tiraram-me o telemóvel. Mas como eu dei um grito muito grande, vai as outras pessoas todas a correr e lá o coisa apanha o bandido que me queria roubar o telemóvel e conseguiu-lhe tirar o telemóvel e devolver. Coisa insignificante, não é? Então, lá continuei, assim, já tinha tratado as minhas feridinhas, não é? Das minhas quedas, dos acidentes, tudo, da porrada, da levada, já tinha tratado tudo, pronto. Então, lá, isso foi na primeira noite, na segunda noite correu tudo muito bem, na terceira noite as coisas também foram bem. Fui ao cinema. Quando fui ao cinema, qual não foi o meu espanto que ouvi uns tiros. Parecíamos que estávamos no faroeste. Então, assim que ouvi os tiros, pus-me debaixo das cadeiras do cinema. Então, coitado daqueles povo, não é? Morreram 3 pessoas, foram assassinadas 3 pessoas, pronto. Polícia para aqui, polícia para lá, a gente a ser conduzidos. Também estávamos tristes, não é? Eu estava muito triste, muito combalido. Então, como estava muito triste, combalido, perguntaram-me se eu precisava de um psicólogo, que foi, e se estava ferido. Eu disse que não, mas que estava a coisa, se precisava de um psicólogo. Eu disse que nunca era demais, então veio lá uma psicóloga muito delicada a falar, isso assim. E pronto, eu compreendi as coisas, não é? Lá fui,
fui então para o hostel, dormi o resto da noite, no outro dia iniciei a viagem. Nós tínhamos combinado na nossa viagem, então não pararmos mais naquele país. Atravessámos aquele país durante ainda um tempo. Durante tempo e tempo, vimos montes, vales, cidades, coisas interessantes. Então, aconteceu que, a determinada altura, dentro do comboio, numa das carruagens mais traseiras, havia muito barulho. Eu já estava também cansado de estar sentado, fui andando para ver que barulho era aquele, não é? Então, eram umas pessoas que não faziam parte da nossa viagem, que se foram ali meter e por força queriam ir no comboio, queriam ir no comboio, queriam ir no comboio. Eu cheguei-me e disse para terem todos muita calma, muita serenidade, se eles precisassem de ir de comboio a gente não se importava. Falei lá com o responsável e é melhor levá-los e na próxima paragem, então, deixá-los sair do que haver aqui coisa. Vai disto, estava eu a falar todo satisfeito para o homem. O homem lá entendeu que eu fazia parte do grupo deles, vai, espeta-me 2 talos na cara. Veja, 2 talos na cara. Eu fiquei assim, incomodado e disse-lhe que ele estava a ser estúpido, que não era eu, que era eles, mas não sei o quê. Os outros que estavam, queriam ir também, né, no comboio, porque se tinham metido à socapa, começaram a minha defesa e ao defenderem-me, eu disse que tivessem todos muita calma. Outra vez, um deles lembra-se e me dá um pontapé no traseiro. Assim, um pontapé com o pé mesmo. No traseiro. Eu até voei assim para a frente e fiquei em cima do homem que estava à minha frente. Caí em cima dele, claro. Ele ficou todo aleijado. Eu fiquei azamboado, mas que a minha, assim meio azamboado, fui e disse aos outros que tinham que. Disse para parar o comboio. Eu disse aos outros que efetivamente tinham que sair do comboio e eles saíram, nem ficaram numa paragem. Coitados, até tive pena deles, no fundo, mas também ninguém teve pena de mim. Pronto. E lá continuámos a nossa viagem. Chegámos a outro país, já era umas 4 horas da manhã. Lá fomos conduzidos para também uma pousada da juventude. Foi para um hostel, foi para uma pousada da juventude. Lá fomos, cansados, eu estava muito cansado, que horror. E cheirava mal, estava a coisa, estava magoado. Então, o que é que aconteceu? Queria tomar banho. Então me disseram onde eram os banheiros, disse assim, e eu fui. Já estava todo nuzinho, como Deus me mandou ao mundo, e abre a água. A água vinha fria, 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 que eu, basta água, quase tive uma hipotermia. Tanto frio, depois até me limpei todo mal e limpei-me todo mal e pronto, e vesti uma roupa, isso assim, olha, e fui descansar. Fui descansar, pronto. Aí nós tínhamos muita pressa. Porque já havia vários atrasos, havia várias coisas que aconteceu, mas de repente o presidente da República desse país ia passando. E quando ia passando, nós cumprimentámos-lo e ele convidou-me a mim, claro. A viagem era mais minha até do que dos outros, mas convidou-me a mim para ir então almoçar com ele antes de partir a viagem. Então me levou lá para o sítio que ele mora, todo cheio de mordomias, protocolos, isso assim. Eu tinha duas pessoas assim gigantes ao pé de mim a acompanhar-me e a proteger-me, não sei de quê, e então ele, o senhor presidente, lá falou comigo, lá tivemos a jantar todos, eu fiquei ao lado direito dele e ele foi sempre falando comigo. Então, como é que está a correr a sua viagem? Isso assim, eu disse, olha, está a correr bem.
está a correr bem. Não são essas notícias que eu tenho. Senhor Presidente, são coisas assim que não fazem grande diferença, não é? O que é que faz diferença? Nós já sabemos que o mundo é assim. E ele disse, não, o mundo não é assim. O mundo é como nós o fazemos. Eu também cometo muitas asneiras a governar este país e quando vejo que são asneiras que podem prejudicar a maioria do povo que me elegeu, eu volto atrás e torno a consertar tudo. Portanto, a vida no mundo é como nós entendemos que a devemos fazer. Eu fiquei assim a olhar para o homem e disse-lhe, olha, até é um bocadinho de verdade. Mas há muita gente que pensa que, pronto, que as coisas acontecem, não têm, acontecem por acontecerem. E tivemos assim a conversar, falámos muito de teatro, de cinema, falámos das políticas desse país e falámos muitas coisas. E ela ao fim disse, olha, espero que continue a sua viagem, não desista, espero que vá embarcar na sua viagem, que tenha uma resto de viagem boazinha, mas nunca mais me vou esquecer de si. Está bem, então não esqueço. Não me vou esquecer de si. Pronto. Ele lá foi e mandou mais uma mala. Quer dizer, eu tinha uma mala, mas ele pediu a permissão e mandou mais uma mala. Então na mala havia um livro, havia umas roupas, assim, umas roupas para me aconchegar melhor, isso assim, e havia mais umas coisitas que eram essenciais na viagem. Então lá fomos e fomos para, então, despedi-me, fui acompanhado até à coisa, as pessoas todas pensaram que eu ia preso, então fui acompanhado até ao comboio, lá tomámos o comboio, mas no comboio as pessoas começaram todas mais respeitosas para comigo, a falar para comigo, a serem muito amorosas, e começaram assim a falar comigo, não é? Parece, portanto, algumas delas já tinham falado, mas muitas não, e aquelas começaram a falar comigo. E então, pronto, lá fomos falando, falámos que chegámos ao outro país. Quando chegámos ao outro país, conseguimos atravessar o país nesse dia todo daquele país. Chegámos ao outro país e quando íamos à entrada, assim na fronteira, nota-se bem a fronteira, quando acaba uma linha do comboio e começa a outra, na fronteira estava pessoas a impedirem que o comboio continuasse. E estavam a gritar. Nós já tínhamos bebido água, já tínhamos comido, e agora tínhamos que parar mesmo para ir buscar mais água, comida e essas coisas assim. Então estavam lá todas as pessoas, o comboio não passava, porque estavam a reivindicar lá umas coisas qualquer do outro país. Assim. Eu lembro-me de ver aquela mala que o presidente do país anterior me deu, lembrei-me de abrir o livro e no livro estava um salvo-conduto. A quem eu mostrasse aquilo era como se fosse um representante daquele presidente. Eu, cheguei, depois tanta coisa, pego naquilo e digo, quem é que é o responsável aqui para desta coisa? Sou eu. Olha, eu tenho aqui um salvo-conduto, vocês têm que sair todos do comboio, sem refilício nenhuma, e olha, quando vier outro comboio, vocês podem então fazer as vossas reclamações, acho que eles devem fazer, pronto, tem muita pena. E ele diz, chique esperto, diz um. E eu digo, sim, sempre fui chique esperto, também não há de ser agora que não sou, dizia eu. Outra disse assim muito depressa, esse gajo é tão brincalhão. E eu disse, claro, a vida é para se levar a brincar. E houve outro que disse muito delicadamente, mostre lá o seu salvo quando, se faz favor. E eu, sim, mas devolve-me de imediato. Pela minha palavra de honra que eu devolvo. Quando ele abre o salvo-conduto e vê lá aquilo escrito que eu nem sei o que é, ele só disse, olha, então vamos fazer o seguinte, é melhor, nós temos ali um comboio que é mais confortável que esse, e então nós vamos lhe conceder
a si e àqueles que vão consigo um outro comboio. E este fica aqui, depois nós o arrumamos, fazemos essas coisas assim e pedimos muitas desculpas por o incómodo e seja bem-vindo ao nosso país, porque vocês não têm nada a ver com as nossas reivindicações. Eu disse muito obrigado, ele deu-me o salvo-conduto e eu voltei a pôr-o no livro e mudámos as nossas coisas para outro comboio. E realmente o comboio era fantástico, maravilhoso, era muito melhor. Aquele comboio dava para dormir, para descansar. Tinha 5 quartos, assim. Lá fomos. Todos mudaram, eu lá fiquei, mais outras pessoas no coisa do comboio, mas tinha cama para dormir. Isso assim, lá fomos, olha, eu já estava tão cansado de tantas coisas, não é? Ainda não tinha descansado o suficiente. E depois com um restaurante enorme, uma coisa enorme dentro do comboio, e assim, olha, não faltava lá nada. Até a temperatura estava regulada, muita coisa. Assim. Então, de vez em quando vinha uma pessoa e perguntava, o que é que o senhor deseja? Desejo para quê? Para comer. Ah, pronto, uma salada russa pode ser. Pronto, lá me trouxeram a salada russa, mais umas bebidas assim. E lá continuamos a dormir, continuamos e o comboio vai. De repente, o comboio, passado muitos quilómetros, aí eu tinha dormido a sesta, já tinha coisa, parou novamente. Parou novamente. Parou novamente. Eu fiquei assim, preocupado. E de repente chegaram, houve duas autoridades, que não sei quem eram, de repente chegaram essas autoridades e disseram assim, o senhor não se importa de nos acompanhar? Não, de maneira nenhuma, isso assim. Então, venha. E os outros trouxeram as coisas, as minhas coisas, e os outros todos acompanhavam, porque quando eu saí de comboio éramos aí uns 250 ou assim, todos saíam. Então eu saí do comboio e fui acompanhar. Então fui levado para um palácio enorme, um palácio daqueles antigos, mas que era tudo moderno, e onde foi-me ofertado uma ceia e uns atores juntaram-se todos e fizeram uma peça de teatro. Portanto, representaram uma peça de teatro que eu até gostei bastante, e os atores eram realmente bons atores, e assim. Então, maravilhosamente, deliciei-me com o espetáculo. E depois foi também a música de uma grande orquestra que estava na sala presente para também tocar e atuar. E a seguir foi a música. E foi maravilhoso, fantástico, fomos todos muito bem servidos, muito, prontos, do melhor que podia haver. De repente, tudo isso terminou, fomos acompanhados aos quartos do palácio e dormi a noite toda descansado. Na manhã seguinte, quando me levantei, para ir voltar para o comboio, acontece uma coisa muito gira, é que fomos convidados a fazer uma reunião. E eu fiquei assim, olha que reunião, o que vamos, que reunião fazermos uma reunião tão grande. Portanto, lá fomos nós. Então, aquilo falava-se uma só língua, mas todas as línguas ali eram representadas por alguém. Havia muitas pessoas muito bem vestidas, mais bem vestidas do que eu, claro. E muitas pessoas. Muitas pessoas, pronto, aquilo era como se fosse uma assembleia como o Parlamento Europeu, assim, grande, enorme, com muitas pessoas de todas as nacionalidades, todos os países, uma coisa assim. O presidente dessa assembleia chamou-me e pediu-me se eu não me importava de lhe mostrar o salvo-conduto que o outro presidente me deu. Eu abri o livro e estavam lá o salvo-conduto dele e estava lá
uma oportunidade de discursar. Vejam vocês bem, uma oportunidade de discursar. Então eu dei-lhe o salvo-conduto, e ele depois de ler o salvo-conduto, disse: o senhor sabe que tem que fazer um discurso aqui. Eu, então posso fazer, não tem mal nenhum. Pois, mas você tem o discurso, sabe de que vai tratar. Olha, ela queria qualquer coisa, não é? Então, de repente, ele disse assim: pegue nesse outro envelope, está aí o seu discurso. Quando eu abri o discurso, ai meninos, fiquei tão assustado. Eu tinha que falar todas as classes sociais, eu tinha que falar porque é que aqueles impostos eram assim, porque não podiam ser assados. O discurso não foi escrito por mim, porque é que eu tinha que estar a falar essas coisas todas. Eu falei durante 2 horas a olhar para o discurso e falei tudo o que tinha a falar. Tudo. Eles aplaudiram muito e depois houve ali um período que era perguntas e respostas. Então, começaram a fazer muitas perguntas e eu sempre a responder, às tantas vou assim. Oh, claro. O que é que nós estamos aqui a fazer se eu ainda não acabei a minha viagem? Tenham paciência. Vocês falaram em todos os assuntos e eu até gostei de vos ouvir. Mas vocês não falaram em soluções. Falaram nos assuntos, não falaram em soluções. Eu acho que seria melhor vocês pensarem as soluções dos assuntos. Porque todos falam sobre todos os assuntos, mas poucos são aqueles que lhes dão solução, que falam nas soluções, que dizem que é preciso aplicar uma medida, mas assertiva, que seja para todos. Que parecia um político, estão a ver. Lembrei-me de dizer aquelas coisas todas, mais uma vez, bateram as palmas, cantaram um hino nacional que eu não sei qual era, pomos tudo. Então, terminou-se a sessão solene e lá voltei eu para o comboio, todo satisfeito, ainda não tinha chegado ao destino nem coisa que se parecesse. Fomos a toda a velocidade, passámos por 3 países no qual não parámos, tínhamos tudo dentro do comboio. Então, ao fim de 3 países, parámos num país em, até gosto do país em si, em que esse país estava um pouco meio desorganizado, em guerra. As pessoas viviam assim apáticas, parecia que estava tudo meio louco, e então fiquei assim preocupado: que país é este? E aparece um conjunto de crianças a cantar, crianças mesmo jovens, e viraram-se para mim e disseram: senhor. E eu: não, eu não sou senhor, sou Fernando. Sim, senhor, você traz a resolução para as nossas vidas. Porque nós não temos vida aqui, neste país. Os nossos pais não nos deixaram assim aqueles preceitos necessários para nós vivermos, nem deixaram-nos a ferramenta necessária para nós construirmos nada. Nós precisávamos que o senhor, se não se importasse, ficasse aqui uns dias assim. Eu disse: olha, uns dias não fico, mas posso ficar aqui um dia e meio só. Então, eu vou ver o que é que posso fazer por vocês, vamos conversar todos e vamos ver quais são as necessidades de cada um deste povo e vamos fazer. E assim foi muita coisa. Eu abri a mala que o outro presidente tinha dado e estava nada mais, nada menos do que uma conta bancária com os códigos onde havia muito, muito dinheiro nessa conta. Eu fui, disse assim: olha, expliquei que para fazer alguma coisa era preciso ter uma grande força de vontade, uma persistência. Perguntei se eles estavam a fazer conta daquilo que tinham que fazer. Olha, uma série de coisas interessantes que até às vezes costumo aqui falar em vocês, também falei, lembrei-me de falar. Pronto. E então, o que acontece é que havia falta de meios e era preciso dinheiro para comprar. Eu pego no telemóvel e tento saber qual é o número daquele presidente que me deu a mala. Quando eu tento saber, perguntei lá umas pessoas que estavam a tomar conta das crianças: mas você tem tudo dentro da mala que ele deu?
Eu abro uma coisa da mala e estava lá, se for necessário falar comigo, faz favor de me telefonar. O número é tal. Liguei o número e disse, Sr. Presidente, desculpe lá de estar a incomodar, estou aqui. Esta conta bancária eu posso usar, não é para proveito próprio, posso usar para aqui ajudar umas pessoas. E ele disse, claro, foi por isso que eu lhe mandei a conta bancária e o dinheiro. Era você que tem que gerir esse dinheiro. Tem que gerir esse dinheiro. Eu disse, pronto, então olha, muito obrigado. E ele perguntou, mas tem estado a correr tudo bem ou tem tido muitos problemas? É as coisas da vida, mas agora estão aqui estas crianças deste país. Assim, ela, sim, 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 sim. É aí que tem que usar mesmo. Uso o que for necessário, porque há para usar. Eu comecei, pensei, e disse lá para o outro homem que estava lá, vocês não têm um presidente? Ai, temos um grande presidente. Sim, senhor. Muito bem. Então, olha, nisto olhei de repente e vi uma televisão. As pessoas de uma televisão e disse assim: senhor Presidente, precisava falar consigo, ter um encontro consigo. Nisto eu estava em direto na televisão, toda a gente estava a ver. E de repente recebo um telefonema no meu telefone, que era o Presidente. Eu queria me encontrar com o senhor realmente. Atrasei-me um pouco, mas eu queria também falar com o senhor realmente. Vou mandá-lo buscar para vir jantar. Então aí levamos estas crianças todas. Sim, 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 não tem problema, vamos já tratar de tudo isso. Eu vai. Achei muito estranho a maneira como transportaram as crianças. A mim transportaram bem, hein? Quando cheguei ao pé dele, cumprimentei. Cumprimentei e tivemos a nossa reunião. É que sabe, nós somos muito pobres neste país, precisamos de coisas. E eu sou sabedor que o senhor tem uma conta com muitos milhões. Então eu precisava que passasse para o nosso país uma parte desse dinheiro. E eu disse, não passo. Não passa. Então, mas não nos vai ajudar. Vou, sim senhora, mas não passo. Não passo mesmo. Mas deveria passar. Porque nós precisamos. Não, as crianças precisam e precisam de ser orientadas assim, mas eu vou tratar disso. Agora, não passo e não passo mesmo. Se o senhor quer ser meu amigo, assim seja. Se não quer, não seja. É problema seu. Nisto vêm lá uns cataporroanos, umas pessoas assim muito feias, muito más. Feias no sentido assim, todas as coisas. E vinham para me pôr a mão, a me obrigar a fazer. Eu disse, altem. E lembrei-me de puxar para o salvo-conduto outra vez, fazer uso dele. O senhor vai ler este salvo-conduto e veja. Quando ele vai ler, estava lá umas palavras que eu não sei quais eram, nem quis saber, não sou calhandreiro. Estava lá umas palavras dirigidas a ele. A partir desse momento ele disse, peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa. Sempre que eu estive nesse país, esse homem passou a vida e era o presidente desse país a pedir desculpa. Porque eu percebi que ele queria o dinheiro, mas depois ia governá-lo à maneira dele e o dinheiro não chegaria ao destino onde coisa. Aquilo foi uma coisa que me deu assim de repente. Então, muito depressa, eu chamo as pessoas mais importantes, responsabilizo algumas pessoas pelas crianças daquele país e digo algumas coisas que às vezes, usando as crianças, não é correto, isso assim, que não era. A proposta que eu lhes tinha a fazer é eles comunicarem-me tudo o que, por onde iria o dinheiro e como essas crianças iriam ser educadas, que tipo de escola tinham, tipo de saúde, ou tipo de assistência médica, tipo de tudo, que era organizado por esse dinheiro. Mas era aquelas crianças, porque aquelas crianças iam ser os homens desse país amanhã, e era isso que me interessava. E assim organizei ali uma coisa muito, muito grande, pessoas muito simpáticas, muito boas, e virei-me para um que achava que era uma das pessoas mais coisas e disse assim,
Tu é que ficas encarregado de me transmitires tudo. Se eu apanhar uma mentira, eu corto o crédito. Se eu apanhar tudo perfeito, como vai ficar aqui determinado, não corto. E tu não recebes dinheiro nenhum, sou eu que te pago diretamente todos os meses. E a quantia que eu te dou é esta. Não era uma quantia elevada, não era uma quantia baixa, era uma quantia que dava para ele sobreviver, para ele viver mais ou menos em condições razoáveis de fazer tudo o que eu lhe dissesse. E assim foi, pronto. Continuei a minha viagem, despedi-me e, portanto, de um banco para o outro passei uma determinada quantia enorme, mesmo muito, muito grande. Aquilo tinha tantos zeros que eu nem sabia como fazer, mas lá fiz. E uma parte, só uma parte, ficou lá. E eu continuei a minha viagem no comboio bom, onde eu não parava para lado nenhum. De repente, já tinha passado também por 2 países e não tínhamos parado, porque não fazia conta de parar nesses 2 países. Então, paro num país que eu nem conhecia, bem no mapa, mas eu não o conhecia, nem nunca ouvi falar da cultura dele, mas gostei imenso daquele país. Gostei imenso daquele país, e então eu tinha objetivado para mim a viagem para um maior conhecimento da população, da humanidade, essas coisas humanistas que eu uso muito e que chateia às vezes e aborrece muitas pessoas, mas que é uma realidade, é isso que me interessa. Então, nesse país, 20 pessoas do nosso grupo foram assassinadas, mas assim, do pé para a mão. E eu fiquei muito desanimado, porque tivemos de tratar de tudo, dos funerais, e assim, pôs noutro comboio que eu pedi a esse presidente que me deu o salvo-conduto e que me deu aquele livro. Liguei-lhe outra vez e preciso desta ajuda, e disse assim, e que aconteceu isto, eu estou muito triste. E ele disse, olha, não saia daí tão depressa, deixe-se aí ficar mais um tempo. E eu disse, está bem, se o senhor pede, eu assim faço. Mas também quer que não use nenhum dinheiro aí, porque aí há muito dinheiro. Pelo contrário, quer que vigie esse dinheiro, trate desse dinheiro, há aí uma filial do banco da conta que eu lhe dei. Vai a essa filial e vai conversar com o gerente e a partir daí você começa a ver onde está o dinheiro desse país e começam a distribuí-lo, na verdade, para eles se endireitar, porque aí é o faroeste. Portanto, é onde as pessoas se matam com muita facilidade, porque nem tinha jeito nenhum eles terem matado aqueles 20 e tal pessoas, nem nada. E pronto, ele disse para eu que estava à vontade e que isso certo é que veio logo alguém do outro país vizinho, que a gente nem tinha parado nele, e começou a tratar dessas coisas de passar as pessoas que estavam mortas para se fazer os respectivos coisas fúnebres. Pronto. E eu assim fiquei nesse país por 20 dias. Não parecia, não parecia nada, mas fiquei nesse país por 20 dias. Então, bem, consciência da realidade do país e comecei então o meu trabalho. E a minha, onde eu estava era nessa agência desse banco sempre, mas por dentro do banco havia uma passagem e dava origem a um grande hotel onde eu ficava durante esses dias, e os outros também ficaram, tiveram que ficar todos, portanto, porque íamos se ajudando uns aos outros, não podiam partir nenhum sem o outro partido, tudo bem. E assim foi, durante 20 dias, pusemos aquele país faroeste, onde não se respeitava, onde não se dava valor à vida humana, onde as piores coisas que a gente possa imaginar. E em todos os níveis comecei a consertar aquilo tudo, com muita calma e muita serenidade, escolhi as melhores pessoas, evidentemente, porque eu não sei tudo, e, portanto,
resolvemos assim. E não foi preciso usar o outro dinheiro. Isso foi, para mim foi ótimo, porque eu fui descobrir pessoas que faziam parte do governo desse país, que tinham contas bancárias bilionárias, eram bibilionários, eram tudo. Então começou-se a fazer assim umas partidas, umas coisas, como eu tinha acesso naquela agência a todas essas contas bancárias, assim, comecei a ver qual era o dinheiro que tinha sido desviado de uma forma que não deveria, não é? Por isso é que aquele país estava assim, e comecei a consertar mais ou menos esse país e disse para se fazerem eleições livres e pedi que se apresentassem a as eleições livres pessoas que estivessem dispostas a dar a sua vida pelo aquele país. E assim foi, houve as eleições livres e foram 5 candidatos que foram às eleições, houve um deles que ganhou, evidentemente, os outros aceitaram a derrota, mas ficaram também a governar mais ou menos esse país com todos os dinheiros que havia. E muitos deles ficaram assustados com tanto dinheiro que havia nesse país e com tanta falta de assistência, com tanta pobreza, com tanta tudo. Ficaram muito, muito assustados. E olha, eu também fiquei muito aborrecido. Tão aborrecido. Que coisa que tinha que continuar a minha jornada, a minha viagem, e de repente eu telefonei para Portugal e falei, depois de mandar uma missiva ao governo desse salvo-conduto que eu tinha, e que me mandassem um avião, porque nós queríamos regressar ao nosso país de origem, e então nós já não queríamos continuar mais a viagem. Nisto foi tudo obedecido, veio o avião. Eu ia para entrar dentro do avião e disse assim, olha, se não se importa, vocês vão nesse avião todos, que vão chegar de são e salvos, e eu vou num daqueles aviões que vai passar ali para um país, que eu preciso também de ver o que é que se lá passa. E assim foi. Pus-me na viagem de avião. Eu tenho um medo horrível de andar de avião. Então não é que o avião, assim que levantou, teve que descer urgentemente. Olha, meteu-me um medo horrível aquilo tudo. Depois veio outro avião. Lá puseram o avião. E lá eu fui a viagem. A viagem, e ainda hoje estou em viagem nesse avião. Portanto, a história termina aqui. Porquê é que eu vos quis contar esta história? Vocês todos estavam aí, uns diziam, mas isso é mentira, foi um sonho, foi uma viagem que foi feita noutra dimensão, uma viagem de outra reencarnação. Não, é uma viagem de agora, daqui e de agora, é da realidade que se passa. É quando tu inicias uma viagem, podes criar todas as expectativas, mas as expectativas que tu crias nunca são cumpridas. A minha expectativa era só um. E vocês viram o trabalho que eu tive. Não tive... Eu fiz coisas e passei por coisas que não passaria pela cabeça, porque senão eu nem fazia a viagem. Então, a vida é assim. Quando nós chegamos, nós não viemos com expectativas. Nós viemos para viver a vida. Nós vamos passar por tudo isto que eu falei dessa viagem. Todos nós vamos passar. Até coisas muito piores, porque eu quis aligeirar todas as coisas. Então, nós vamos ser vítimas e vamos ser algozes. Mas vocês reparam que eu na minha viagem a única coisa que fiz foi nunca me ter silenciado. E foi sempre ter aceito os desafios e proporcionar desafios a outros. Era assim que nós havíamos de viver aqui. E nós muitas vezes temos medo e não vivemos assim. Claro que eu ainda estou em viagem, porque senão eu dizia-vos o término da minha viagem. As outras pessoas regressaram muito bem, mas eu ainda não regressei muito bem, porque estou em viagem. Um dia desses, não é? Não sei o que se poderá fazer para terminar e para ser o término dessa viagem sem ser algo que me leve a terminar a viagem no sentido num sentido em que o momento exato da minha viagem termina. As vossas viagens são tal e qual isto. São cheias de surpresas. São cheias de coisas boas e coisas más quando vocês fazem uma viagem. A vida é mesmo assim. É uma viagem. É uma viagem que nós chegamos
e trazemos muito pouco, trazemos só o conhecimento. Cá conseguimos mais algumas coisas, temos o dom de fazermos escolhas, seremos sempre responsáveis por essas escolhas, mas a vida aqui é esta viagem que eu fiz. Algures no espaço e no tempo, e que ainda não terminou. Porque a vossa viagem também ainda não terminou. Vocês esquecem-se facilmente. Vocês esquecem-se facilmente que estão nessa viagem. Vocês esquecem-se facilmente que estão a viajar. Chegaram e vão partir. Mas entre o chegar e o partir, vocês têm que fazer um percurso, que é a viagem. Então fazem a viagem, onde vai haver todos os tipos de contratempos. Podem ficar zangados, podem ficar assustados, podem ficar incrédulos, mas nunca podem ficar parados. Têm que sempre agir, têm sempre que se motivar e têm que ter consciência que têm que chegar ao fim da vossa viagem melhor de quando estáveis ao início dessa mesma viagem. Vede, nessa viagem que eu fiz, a riqueza também que eu fui adquirindo, que nem era minha. Não passei fome, não andei nu, pronto, levei porrada, fui humilhado, fui louvado. A vida é isto mesmo, é esta viagem que nós todos fazemos. Agora, como está a ser a tua viagem? Em que ponto te encontras da tua viagem? Será que já passaste por as fases, que é quando se passa do país? Será que já pernoitaste até no teu próprio país? Será que tens consciência que estás em viagem? Numa viagem tudo é possível acontecer, bom e mau. Então, quando eu falei nesta viagem, vós não vos lembrais. Eu nunca falei da espiritualidade, nem de Deus, nem do diabo. Eu falei em factos. Factos que foram os factos da viagem. Quer isto com isto dizer que não podia pôr nas mãos de outrem aquilo que realmente eu teria que fazer. E quer dizer também que nunca ia responsabilizar os acontecimentos a outrem superior, ou seja, a um ser imortal, ou seja, a um ser espiritual, nunca ia importar para ele aquilo que eu tenho que fazer. A mesma coisa eu sabia. Sabia que na viagem eu não estava só. Pelo menos 250 pessoas, embora aquelas pessoas depois que morreram, aquelas que partiram novamente ao início e eu continuei a viagem. E agora a Lúcia diz assim, é uma viagem turbulenta. A vida é turbulenta. Porque no dia que a vida for calma, é sinal que a tua viagem ultrapassou os limites do racional, do visível. É sinal que a tua viagem terminou aqui para iniciar-se uma outra viagem do outro lado. Por isso a viagem tem que ser sempre muito turbulenta. Haverá momentos de paz em que nós nos sentimos fortes, saudáveis, vencedores. Mas haverá momentos em que nós somos assaltados, em que nós somos humilhados, em que nós nos batem e haverá momentos em que nós batemos nos outros. É a viagem da vida, é o aprendizado da vida. Se vocês pensarem na vida como essa viagem, vocês não sofrem tanto, não sentem tanta dor, tanta revolta, tanta angústia, tanta incompreensão. Vocês começam a perceber o sentido da vida. Vocês precisam de vocês próprios, de se conhecerem de tal forma que depois podem pôr em ação todas as coisas que vocês conhecem de vós próprios e só depois, então, sentindo-se sempre que não estão sozinhos nesta viagem turbulenta que é a vossa própria vida, vocês conseguirão, por fim, triunfar.
quer no conhecimento, quer na saúde, quer no romance, quer na vida, quer no negócio, vocês conseguem ultrapassar qualquer tipo de obstáculo. Não é que não vão ser esmurrados, porque acabam por ser em determinadas situações, não é que não são humilhados, que acabam por ser por determinadas situações, não é que também não sejam respeitados e que e que a vós vos façam uma oblação grande e enorme. Tudo nesta viagem pode acontecer, bom ou mau. Agora depende da nossa postura. Imagina que eu no início da viagem me recusaria a ir viajar, porque para já ia ao encontro do desconhecido. Mas como o objetivo da minha viagem era conhecer, logo automaticamente eu já sabia na viagem que poderia acontecer tudo, por isso é que nunca fui assim tão esmurrado. Porque quando, por exemplo, me esmurraram uma vez, eu poderia ter morrido ali, da outra vez que eu caí, podia ter morrido ali e não morri, continuei a viagem e coisas interessantes aconteceram. Portanto, esta é uma das reflexões mais difíceis de vocês entenderem, porque só vocês se vocês fizerem a viagem mentalmente, a vossa viagem, e porem na vossa viagem determinadas coisas que vocês passaram, vocês vão compreender porque é que passaram. Então, esquecem depois e retomam a vossa viagem já com um maior conhecimento, uma maior gratidão da vida. E porquê é que eu vos estou a dizer, e falei assim desta viagem? Porque isto tem as suas repercussões a nível espiritual. E as pessoas têm uma certa insegurança na espiritualidade, mesmo aqueles grandes aqueles que estudam ai, que me falhou agora a palavra, teólogos, aqueles que estudam as religiões, os teólogos, eles têm muitas dúvidas e têm a sua fé, mas eles estão à procura de respostas, não dando as respostas que têm que dar, que é a realidade do que se está a passar neste momento na Terra. E, então, as outras respostas que eles querem são respostas secundárias, porque eles já sabem, porque quando eles se tornarem outra vez espírito, têm consciência de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. É preciso que vocês compreendam isso. Não é procurando, para além de vós, podeis agradecer ao universo. Isso sim. Deveis estar gratos a quem se cruza no vosso caminho, deveis estar gratos ao sítio que vocês vivem, e deveis estar gratos às oportunidades, e deveis saber compreender porque é que as infelicidades batem à vossa porta. Ao saberem isso tudo, claro que estão em junção com a espiritualidade maior, estão sempre acompanhados, não precisam de estar sempre preocupados em fazer erros, porque sabem que têm que errar, sabem que têm que passar por coisas boas, por coisas más, sabem que têm que resolver alguns problemas que muitas vezes foram criados inconscientemente ou com uma certa consciência inocente por vocês, sabem que têm que resolver isso tudo. E isso é a viagem. É a viagem da vida. Depois existe outra viagem. Um dia, quando eu me lembrar, contarei outra viagem, mas já não é da vida. É da espiritualidade. Vai ser engraçado. Um dia destes, quando eu me lembrar. Portanto, espero que esta minha história, esta minha reflexão e meditação no fundo, porque é preciso uma grande meditação para estar a fazer esta viagem em tão pouco espaço de tempo. Então é preciso que a ideia era vocês perceberem mesmo que estão em viagem. E numa viagem pode-se furar o pneu do carro, podem ficar sem gasolina, sem gasóleo, e isso trazer outras consequências, podem ser assaltados, podem ser ajudados por outros. Em todos os atos da vossa vida, em todas as coisas aparecem pessoas boas, pessoas más. As boas vos ajudam, as más tentam vos embrulhar, e vocês não podem deixar-se aqui embrulhar. E é isso que vocês têm que pensar.
Agora, em relação, vocês se repararem, todos os assuntos foram tocados nesta viagem. E se vocês repararem, todos os assuntos são tocados na vossa viagem. Vocês às vezes é que não reparam, não estão atentos e depois não conseguem de todo, continuar com a vossa viagem. Vocês depois param, muitos é verdade que desistem da viagem e muitos outros são obrigados a desistir. Obrigados a desistir porque não têm a preparação adequada para não desistir. Prontos. Mas todos são dignos de respeito, de admiração e de gratidão, porque com todos nós aprendemos sempre algo e isso é importante. O aprendizado que nós fazemos na nossa viagem e a consciência que temos, a aceitação, a motivação, a força, a coragem, a tenacidade para realmente chegarmos ao fim da nossa viagem. Pronto, agora vou terminar a minha viagem por hoje. Vamos passar à oração. Eu vou ver o que vai sair na oração também. Concentrando-me. Eu sei que muitas vezes nós pensamos aqui na Terra que podemos discutir convosco como discutimos aqui uns com os outros. Isso faz parte da nossa natureza de estarmos na Terra e de sermos humanos. Não é desculpabilizar ninguém, é apenas um facto. É algo que é real e que não, de forma alguma, nos podemos abstrair de tal coisa. Às vezes até parece que nós andamos numa competição enorme entre vós e entre nós humanos. Mas a verdade é que isso não é assim e nós, por nós próprios, é que temos que descobrir o porquê de não ser assim. Por isso, bons amigos espirituais, que nos assistis e veleis por nós em qualquer situação, em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer tempo e qualquer espaço, que estais sempre presente. Nós vos agradecemos que todos nós, a humanidade, agradece uns de uma maneira e outros de outra. Todos nós vos agradecemos esse acompanhamento silencioso, muitas vezes, e que nós nem sequer temos consciência de que nem estamos sozinhos, sentindo-nos às vezes tão sós, mas que não estamos sozinhos, porque a vossa presença é sempre uma presença e estáis sempre presente. Basta a ligação que nós temos na nossa constituição humana, física, e na nossa ligação espiritual ao humano, ao físico. Às vezes temos vergonha de nós próprios, às vezes se assustamos com aquilo que vimos, às vezes não aceitamos e criamos coisas que se desorganizam e desequilibram uns os outros. São as nossas falhas, somos humanos e estamos aqui para aprendermos. E é neste sentido que invoco a vós, energias supremas do amor, superiores, espírito energético. Vos invoco para que nós sejamos tocados hoje de uma forma diferente do que é costume. Tocados da forma de despertarmos o nosso próprio conhecimento, possuído de muitos sonhos, de muitas vidas e de muitos estados. Há coisas que se passam agora conosco e com outros que são como nós, humanos, que já se passaram num outro lugar e num outro espaço. Foi esquecido. Mas é nesse sentido a oração, ao pedido, ou a permissão, é que todos nós, numa subtileza, possamos todos nós nos encontrarmos nessa parte. Porque é uma parte importante para que a nossa vida aqui na Terra decorra de jeito equilibrado e de jeito de apreender as mensagens que o próprio planeta nos envia e que os próprios acontecimentos da vida nos dão.
para que nós possamos segurar tudo com uma grande força, uma grande dignidade, para que possamos alcançar, não a vitória, que isso é ilusório, mas para que possamos alcançar o nosso grau evolutivo, para que possamos ultrapassar todos os nossos obstáculos com serenidade e com paz, mesmo que cá misture alguma revolta e algum ódio, mas que saibamos no momento exato, através de uma lembrança repentina, saibamos manter a compostura de seres espirituais encarnados, nunca nos esquecendo da nossa humanidade, de que somos humanos, somos materiais, e nunca, mas nunca por se esquecer que a matéria é a casa nossa verdadeira, que é a casa da nossa essência, da nossa energia, do nosso eu energético, do nosso eu espiritual, do nosso eu profundo, cheio de amor, muitas vezes cheio de confusões também. A nossa consciência muitas vezes nos limita a muitas coisas, a aprender, e depois deixamos-nos muito influenciar pelas circunstâncias. Nunca somos capazes de analisar isentos as circunstâncias. E é nesse sentido que nós precisamos força, coragem, determinação, pois só assim também conseguimos uma maior capacidade de vivermos a nossa própria vida, porque senão muitas vezes nós anulamos-nos em prol dos outros, em prol daqueles com quem vivemos, em prol de tudo, mas não nos conseguimos desengatar de todo este caminho de embrulhamento para sermos nós próprios como somos, para ser o Fernando, o José, a Antónia, a Francisca, o Jacinto, todos seres individuais serem aquilo que são e sobre a forma que são. É nesta jornada de oração, é esta a intenção e é esta a vontade para que haja um maior despertar de cada um de nós, para que nós rapidamente conseguimos o nosso próprio equilíbrio. Bem-haja a todas as forças, bem-haja a todos os seres, bem-haja a todos aqueles que de alguma forma aceitaram o desafio de percorrer o mundo consertando, sabendo perfeitamente que se tem que envolver e sabendo perfeitamente que não está num castigo, mas está sim num aprendizado, está sim num processo de amadurecimento e crescimento, está sim num processo de encontro com a sua própria identidade. Muito e muito e muito obrigado, e uma gratidão enorme a vós todos, energias, anjos, arcanjos, a vós deuses, a vós crenças, a vós homens, mulheres e crianças, a vós infinito, universo incompreensível, invisível, e a vós, que uma centelha somos nós. A nossa maior gratidão. Muito, mas muita gratidão. E pronto, dou por terminada aqui, que hoje tenho que fazer outra. Dou por terminada a 186ª, não era? Sexta jornada de oração. E muito obrigado a vocês todos pela paciência que tiveram em ouvir-me, e vejam se podem aproveitar da minha viagem alguma coisa para a vossa viagem, nem que seja para despertar. Uma gratidão, um abraço fraterno a todos. Que o amor seja uma constante em vossa vida
Eu só estou aqui a ver uns coisas para ver quem é que precisa aqui de alguma coisa. E então eu desejo que aqueles que estão na turbulência passem, que estão ainda na tempestade, passem para a vossa vida de uma forma que realmente vos traga maiores benfeitorias, vamos falando assim. Então, espero, sim, 186, sim. Então espero que vocês possam, de alguma forma, ser despertados nos vossos sonhos, na vossa vida principalmente e no vosso eu. Hoje é dedicado inteiramente e foi dedicado esta jornada da oração a vocês. E a mim também, claro. Mas a vocês. Não foi dedicada aos seres espirituais, foi dedicada àqueles que vivem na Terra, como homens, mulheres e crianças, com todos os seus defeitos, todas as suas virtudes. E foi dedicada, no fundo, para que haja um despertar não imposto por ninguém, porque a própria vida já nos dá esse próprio despertar. Então é só uma questão de atenção e dedicação. Bem-haja, até amanhã, uma grande gratidão e mais uma vez, vos seja concedido o que vos for devido. Vos seja concedido o que vos for devido. Vos seja concedido o que vos for devido. Me seja concedido o que me for devido. Bem-haja, até amanhã. Foi um prazer enorme estar hoje outra vez com vocês.